Cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma pré-aula, como nós temos denominado esta aula prévia, que é postada no início da semana, para dar subsídios aos irmãos, para que durante toda a semana os irmãos possam estudar a lição da Escola Dominical. Mas não se esqueça da nossa aula do sábado, no portal Escola Dominical, www.portalebd.org.br. Vai estar passando aí o endereço continuadamente para os irmãos poderem gravar. E no sábado à noite, então, na Assembleia de Deus do Belenzinho, aqui em São Paulo, nós estaremos dando a aula interativa, porque a Escola Bíblica Dominical ela deve ser interativa. E aí, durante a semana, os irmãos assistem esta pré-aula, tira suas dúvidas. Se elas não se sanarem, nós estamos à disposição a partir das 19 horas no portal Escola Dominical. O irmão pode mandar a sua pergunta para que no domingo seguinte o irmão possa dar uma aula profícua que sirva para a edificação espiritual dos seus alunos e a sua própria edificação espiritual. Os irmãos sabem que nesse trimestre nós estamos estudando Vencendo as Aflições da Vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Este é o tema do nosso trimestre. E hoje nós vamos iniciar um novo bloco desse trimestre, que vai tratar as lições 7 e a lição 8, que são o que nós chamamos de dramas familiares. O título da lição de hoje, a lição de número 7, é a divisão espiritual no lar. O que são os dramas familiares? O que é a família? A família é a obra-prima de Deus. Essa expressão foi usada pelo nosso comentarista, pastor Eliezer de Liri Silva, não nesta lição que ele está comentando, mas na primeira lição que ele comentou, lá nos idos de 2004, quando ele tratou da família. E ele disse que a família era a obra-prima de Deus. E é verdade, irmãos. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos que Deus criou os corpos celestes, criou os seres vivos, os vegetais, os animais, e por fim criou o homem. Mas ao ver o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Está lá em Gênesis 2:18. E Deus criou a mulher. E aí alguns dizem, o homem foi criado primeiro, ele é mais importante. Outros dizem, a mulher foi criada depois, ela é mais perfeita. Mas na verdade nem o homem nem a mulher são a obra-prima de Deus. A obra-prima de Deus é a família. Por quê? Nesse capítulo 2 de Gênesis está escrito assim, versículo 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Nem o homem nem a mulher, mas o homem e a mulher. A família, essa instituição criada por Deus, é a obra-prima da criação. Foi a última coisa que Deus criou. E Deus viu que era tudo muito bom, porque a família é a instituição divina por excelência. E é por isso, irmãos, que o diabo luta tanto contra a família. Ele odeia tudo que diz respeito a Deus. E quando ele viu a criação da família, essa instituição por excelência da criação divina, ele tomou uma decisão de lutar visceralmente contra ela. E é por isso que a família é tão atacada pelo diabo. É por isso que a família é o alvo predileto do inimigo das nossas almas. E é por isso que nós, como servos de Deus, precisamos primar pela família, pelos valores familiares. Porque a família foi criada por Deus para ser o ambiente propício para que o homem pudesse cumprir o propósito
que o próprio Deus criou para ele. No capítulo 1 do livro de Gênesis, versículos 27 e 28, nós encontramos o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. A primeira bênção que Deus dá aos homens, dá ao homem em família. E Deus os abençoou. O propósito de Deus para o homem, que era o de frutificar, de se multiplicar, de encher a terra e de dominar sobre a criação terrena, este quádruplo propósito só pode ser exercido em família. Não há como o homem frutificar se não for em família. Porque o fruto do Espírito envolve o relacionamento com Deus, com o próximo e com ele mesmo. Não há como se multiplicar, se reproduzir se não for em família. Não há como encher a terra se não for em família. Não há como dominar sobre a criação terrena se não for em família. A família é o ambiente propício para que o homem cumpra o propósito de Deus na sua vida. É por isso que o diabo quer destruir a família. Sem a família, o cumprimento do propósito de Deus para o homem fica severamente, sensivelmente prejudicado. Em hebraico, a palavra família é bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Bet. Os irmãos encontram lá nos salmos alfabéticos, ou nos capítulos alfabéticos da Bíblia. Por exemplo, o Salmo 119, a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. E Aleph representa Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa já é a primeira letra do alfabeto grego, mas que corresponde ao Aleph do alfabeto hebraico. É a letra que representa Deus. Bet, que é a segunda letra, quer dizer casa, quer dizer família. Porque a palavra família, ela é uma palavra de origem latina. Vem de famulus, de servos. Família era o conjunto dos servos. Agora, nós encontramos em hebraico, a palavra família é bet. É por isso que é comum a gente encontrar a casa de Abraão, a casa de Jeroboão, a casa de Davi, que quer dizer a família de Jeroboão, a família de Abraão, a família de Davi, porque Bet é a segunda letra do alfabeto hebraico, que quer dizer casa e que é família. E é interessante, depois de Deus, tem de vir a família. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas depois de Deus, nós temos que cuidar da nossa família. Por quê? Porque a família é o ambiente criado por Deus para que nós cumpramos o seu propósito. Porque a família é o lugar onde Deus se manifesta. Foi o lugar criado para Deus se manifestar. Antes do homem pecar, onde e como Deus se comunicava com o homem? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, a Bíblia nos diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que nós percebemos? Irmãos, nós percebemos aqui que o lugar onde Deus vinha ao encontro do homem era na família. Mas o irmão pode dizer, mas é no jardim. Ah, mas quem se escondeu da presença de Deus? Foi o homem e a mulher, Adão e Eva. Por quê? Porque a presença de Deus não se fazia sentir no jardim, mas na família, no primeiro casal. Era ali que Deus se manifestava. Porque a família é o lugar da manifestação de Deus. E é por isso
que o diabo procura destruir a família? Porque destrói o lugar que Deus criou para se manifestar para os homens. O título da nossa lição é a divisão espiritual no lar. O que é o lar? Essa palavra lar, ela também tem origem latina, é por isso que não existe essa palavra na Bíblia. O lar era o lugar onde os romanos cultuavam os seus antepassados. Era um cômodo nas grandes casas dos grandes pais de família de Roma. Havia um lugar onde eles adoravam os seus antepassados, os seus pais, que eram chamados de deuses lares. Era um lugar onde havia adoração aos antepassados e onde entrava naquele cômodo somente os familiares. Os irmãos sabem que os grandes pais de família em Roma, como todos os grandes nomes da sociedade antiga, tinham dezenas de escravos, serviçais, viviam alguns familiares agregados, mas naquele cômodo só entrava a família para adorar os antepassados. Então o lar, ele é a palavra lar simboliza esta unidade espiritual da família. Simboliza esta entidade na família que tem contato com a divindade. É por isso que nós dizemos que lar não tem a ver com casa. Em inglês até são palavras diferentes. Home é lar, house é casa. Casa é o edifício, é o lugar. Lar é a ligação espiritual que existe entre as pessoas. Lar é aquela unidade espiritual. É aquilo que a Bíblia fala, e serão ambos uma só carne. É aquela unidade de objetivos, de propósitos, aquela comunhão. Isto é o lar. E Deus, quando criou a família para que seja um lugar de comunhão com Deus e com cada integrante da família. Não é por outro motivo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Paulo chama a igreja de família de Deus. Por quê? Porque é um lugar em que em Cristo nós passamos a ter comunhão entre nós e por Cristo, no mesmo Espírito, temos acesso ao Pai. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós declaramos que somos a família de Deus, porque estamos em comunhão uns com os outros. Isto é simbolizado pelo pão que é partido, e com Deus. Isto é simbolizado pelo vinho, pelo sangue, porque é o sangue de Jesus que esse mesmo capítulo 2 de Efésios diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, na ceia nós dizemos que estamos em comunhão uns com os outros pelo pão, e dizemos que estamos em comunhão com Deus pelo vinho, que simboliza o sangue de Jesus. É por ter esta comunhão que Paulo diz que a igreja é a família de Deus. Então o lar é um lugar de comunhão. Comunhão entre os integrantes da família, entre os pais e os filhos, entre marido e mulher. E onde há comunhão, o Espírito de Deus está presente. Nós temos no lar, ele foi feito para ser a comunhão entre os integrantes da família e a comunhão com Deus. Agora, a nossa lição, ela fala de uma aflição. Qual é esta aflição? É o drama da divisão espiritual no lar. Ou seja, aquilo que devia ser a comunhão
não existe mais. Aquela comunhão espiritual não existe. O lugar que era feito para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros e com Deus, está rompido. Esta é a aflição que nós vamos estudar hoje. A divisão espiritual no lar. E quando começou a divisão espiritual no lar? Olha, a comunhão. A divisão espiritual no lar começou com o pecado. Sempre o pecado. A gente tem visto em todas essas lições. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Porque o mundo está no maligno. Quando começou a divisão espiritual no lar? No mesmo dia da queda. Tem gente que acha que a divisão espiritual no lar começou com Caim e Abel. Não, foi antes. Vamos ler lá? Gênesis capítulo 3, versículo 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí no versículo 16 Deus diz, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quando o pecado entrou, a comunhão acabou. Quando Deus perguntou para Adão, por que você comeu? Ele devia ter dito, eu comi. Porque eu desobedeci. Mas o que ele fez? Ele jogou a culpa na mulher. A mulher que me deste por companheira. Aqui já tinha quebrado a comunhão espiritual. Ele tentou jogar a batata quente na boca da Eva, tentando se livrar. O pecado quebra a comunhão com Deus e quebra a comunhão com o irmão. Quebra a comunhão com o próximo. E a mulher, por sua vez, já quis pôr a culpa na serpente. Mas Deus disse, olha, porque vocês pecaram, a partir de hoje, o homem dominará sobre a mulher. Nós já falamos disso aqui esse trimestre. Quebra-se o equilíbrio no relacionamento entre marido e mulher. Um relacionamento que devia ser de comunhão, de fraternidade, de harmonia, de igualdade, passa a ser um relacionamento de superioridade e inferioridade. Um relacionamento de opressão, de dominação. Quebrou-se aí a unidade espiritual do lar. Quebrou-se aí a comunhão entre os membros da família. Depois do capítulo 4 de Gênesis, sem dúvida alguma, nós vamos perceber que dois irmãos têm uma atitude espiritual diferente. Tanto que Deus aceita o sacrifício de um e não aceita o sacrifício do outro. Eles já estavam divididos espiritualmente. Caim e Abel já estavam divididos espiritualmente. Um era justo, o outro era do maligno. E o do maligno acabou matando o justo. Eram relações conflituosas. Havia uma divisão espiritual no lar. E não há como fugir dessa realidade. O pecado traz divisão espiritual entre as pessoas. Porque as pessoas dentro do pecado são egoístas, são individualistas, oprimem e dominam os integrantes da família. E, portanto, o pecado é quem traz a divisão espiritual no lar. Mas quando Jesus vem, irmãos, parece que a gente diz assim, bom, Jesus veio resolver tudo. A Bíblia diz que ele veio desfazer as obras do diabo, então isso vai ser acabado, vai ser liquidado. Será? Vamos ler lá em Mateus capítulo 10, versículos 34 até o 36. Olha o que disse Jesus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão
o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quando Jesus chega na vida de alguém, esta divisão espiritual que existe por causa do pecado, ela é aumentada. Foi o que aconteceu na primeira família. Abel era justo. Abel agradava a Deus. Caim era do maligno. Houve um conflito e Caim matou Abel. A família ficou sem um dos seus integrantes. Por quê? Porque a justiça de Abel trouxe divisão espiritual no lar. Jesus diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Quando alguém se converte num lar que não é cristão, ele leva a paz de Cristo nele. Mas na família, ele vai levar a divisão. Ele vai levar o conflito. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre a justiça e a injustiça. Paulo escreve isso. É uma realidade, irmãos. Quando alguém se converte, se o lar dele não é cristão, eu e você temos a obrigação de ensinar o novo convertido de que ele vai passar a ter os seus familiares como seus primeiros inimigos. É uma irresponsabilidade o que acontece hoje. Aceita Jesus, vai ficar tudo bem na sua casa, vai ficar uma maravilha. Não vai não, irmãos. A partir do lar, ele vai sofrer aflições. Porque Jesus disse, eu entrando naquele lar, eu trago espada, eu trago conflito, eu trago perturbação. Porque os inimigos do crente começam na sua própria casa. E quem passou por isso, irmãos? Quem passou por isso? O próprio Jesus. Jesus falava isso, irmãos, com conhecimento de causa. Ele mesmo sofreu na pele da sua família. Vamos ler Marcos, capítulo 3. Versículo 21. Vejam bem. Depois nós vamos ler do versículo 31 ao 35. É uma leitura um pouco longa, mas é importante porque é uma passagem pouco divulgada das Escrituras. E que é fundamental para o conhecimento da nossa lição hoje. Jesus disse, se o mundo aborreceu a mim, também vai aborrecer a vocês. Não é um servo maior do que o seu Senhor. Olha o que aconteceu. 3:21 de Marcos. E quando os seus, o que quer dizer os seus? São os familiares de Jesus, a família de Jesus. Quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. O versículo anterior diz que Jesus foi para uma casa e chegou uma multidão para Jesus atender. E foram falar para a família de Jesus, olha, Jesus aí tem uma multidão aí. Aí eles saíram de casa para ver Jesus fazer milagre, para ver Jesus pregar. Afinal de contas, é uma família de Jesus. Não, eles saíram para prender Jesus, porque disseram que Jesus estava doido. É isso, irmãos. Maria, Tiago, Judas, Simão e as suas irmãs saíram de casa para prender Jesus. E você está chateado porque a sua família não te entende? Porque zombam de você? Porque disseram que vão jogar você fora de casa porque você é crente? Jesus não estava nem em casa, mas foram atrás dele para prender. E olha lá o versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar.
e a multidão estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Quando a gente lê essa passagem, só do versículo 31 em diante, a gente pensa que Jesus é mal educado. Ele não foi lá atender a mãe dele. A mãe dele chamou lá e ele não foi atender a mãe dele. Parece que Jesus é mal educado. Não, não é que Jesus é mal educado, irmãos. É que Jesus sabia que eles estavam lá para prendê-lo. É que Jesus sabia que eles não tinham comunhão com ele. Que eles não aceitavam que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Que eles achavam que ele estava louco. E a família de Jesus estava sendo usada para impedir o ministério de Jesus. Era essa a situação da casa de Jesus, irmãos. Então, meu irmão, se você sofre por causa do evangelho na sua casa, saiba que isso é uma prova de que você é crente de verdade, porque Jesus também sofreu. Quando Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e começou a pregar o evangelho, os primeiros que se levantaram contra ele foram os seus familiares. E ele não podia deixar de fazer a obra de Deus. E ele disse: quem é meu pai, quem é meu irmão, quem é minha irmã? É quem faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade do Pai. Minha mãe e meus irmãos estão contra mim agora. E eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que suportar essa dificuldade. Eu tenho que suportar esta perseguição, esta dor, este conflito, esta guerra espiritual. Mas eu tenho que saber que isto é porque Jesus está na minha vida. Se Jesus não estivesse na minha vida, isso não teria acontecido. Talvez meu irmão, minha irmã que esteja me ouvindo, talvez vocês devem estar pensando: agora os meus pais falam mal de mim, meus irmãos falam mal de mim, não conversam comigo, me maltratam, zombam, até me agridem. Mas quando eu me prostituía, quando eu bebia, quando eu estava drogado, eles não faziam nada disso. Agora que eu aceitei a Jesus, agora que eu tenho uma vida nova, agora que eu sou uma pessoa decente, uma pessoa de paz, uma pessoa alegre, uma pessoa contente, eles me odeiam. Será que eles me preferiam na sarjeta? Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Porque eles estão no maligno. É por isso que eles te tratam mal, como queriam prender a Jesus. Por quê? Porque eles são incrédulos. Olha lá João, capítulo 7, versículo 3 a 5. A Bíblia diz assim: disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Ele foi posto para fora de casa. Sai daqui, vai embora, vai para a Judéia, vai pregar, se mostra por aí. Por que eles diziam isso? Porque eles não criam em Jesus. Se os familiares de Jesus não criam nele, por que você vai chorar e se desesperar? Jesus conhece a sua dor, meu irmão, porque ele também passou por isso. Ele também passou por essa realidade da divisão espiritual no lar. Porque ele disse que quando ele vem numa família, se a família não é crente, coitado do crente que está na família. Ele vai passar por todas essas aflições. Os seus inimigos, seus primeiros inimigos, serão os seus familiares. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 16, Jesus diz assim: e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Essa é a realidade da nossa vida. Não há comunhão entre a luz e as trevas. E você tem que brilhar como luz no seu lar, mas sabendo que as trevas vão querer te engolir vivo, sabendo que eles te odeiam, porque você
serve a Jesus. Mas por que existe essa divisão espiritual no lar? Será é só para você sofrer? Deus é sádico, Ele quer que você sofra só porque Jesus sofreu? Não. A divisão espiritual no lar, ela é uma prova de algumas coisas. Primeiro lugar, quando você era drogado, vagabundo, bêbado, prostituto, todo mundo tratava bem você em casa. Agora ninguém te trata bem. Isso para que acontece? Para que você saiba que é verdade o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5 e 17. Em 2 Coríntios 5 e 17 está escrito assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, quando você bebia, fumava, jogava, se prostituía, te tratavam bem. Agora te tratam mal. Não fique triste. Isso é a maior prova de que você é uma nova criatura. Você é um outro homem. Você é uma outra mulher. Aquele velho homem que eles aceitavam não existe mais. É por isso que eles não te aceitam mais. Dói ser maltratado pelos parentes, dói ser maltratado pelos pais, dói ser maltratado pelos irmãos por causa da fé em Jesus, pelos filhos, dói. Mas quando isso acontece, isto é uma prova de que você é uma nova criatura. Glorifique a Deus, porque você realmente foi transformado. Tanto é que o tratamento mudou. Segunda coisa que a divisão espiritual no lar nos mostra. Quanto mais eles te xingarem, quanto mais eles expulsarem, te prenderem, quanto mais eles te desprezarem, quanto mais eles te odiarem, isso é uma prova de que eles são do maligno. Então isso é uma demonstração de que eles precisam de salvação. A gente tem às vezes a tendência de achar que porque a gente é crente, a gente faz os outros crentes também. Deus tem filhos. Deus não tem neto, não tem cunhado, não tem concunhado, não tem primo, não. Quando eles te perseguem, quando eles te aborrecem, isso é uma prova de que eles precisam de salvação. Então, quando você for desprezado, quando você for odiado no seu lar por causa do Evangelho, é para você se lembrar que eles precisam ser salvos. E como é que eles vão ser salvos? Você pregando para eles, você intercedendo, orando por eles. Quando eles te xingarem, te maltratarem, te desprezarem, você tem que dar bom testemunho. Você tem que amá-los, ainda que eles sejam seus inimigos. Você tem de perdoá-los. Se eles baterem numa face, você tem que dar a outra. Porque é através do seu testemunho que você vai poder falar do Evangelho para eles e eles vão poder ser salvos. E eles precisam ser salvos. Porque quando eles se levantam contra você é porque prova que você é justo e ele é do maligno. Então, todo esse sofrimento que existe no seu lar por causa do Evangelho, tudo que você sofre, é para você não esquecer que eles precisam ser salvos. E eles só vão ser salvos se você evangelizá-los. E eles só vão ser evangelizados se você der bom testemunho. Então, se você for injuriado, não injurie. Se você for agredido, não agrida. E ore por eles. Ore por eles. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. A divisão espiritual no lar também nos ensina que nós devemos agir com sabedoria e discernimento. Como foi que Jesus agiu aqui? Que a gente já leu aqui no capítulo 7 de João. Os seus irmãos chegaram e falaram para ele: vamos para a festa, sai daqui, vai para a Judéia, vai aparecer, vai lá, leva, vai pregar e tal. Já que você é o Cristo, então mostra que é o Cristo. O que Jesus fez? Ah, irmão, se fosse eu acho que eu tinha feito assim: vá de reto, Satanás. Não, ele ficou quietinho. A Bíblia diz que ele não respondeu nada. Aliás, não respondeu nada não, ele respondeu o seguinte, versículo 6. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim,
porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Como nós devemos agir contra os nossos familiares que se levantam contra nós? Com sabedoria e discernimento, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus não brigou com eles, não começou uma discussão. Ele só disse, olha, eu não vou subir para essa festa. O mundo me aborrece, o mundo não aborrece vocês. Eu sou diferente de vocês. Vocês são do mundo, são do maligno, eu não. E eu não vou subir essa festa, essa não é a festa que eu devo subir. E só. Não ficou dando lição de moral, não ficou querendo mostrar que era mais santo, não fez nenhum milagre para desafiá-los. Quantos crentes, quando são desafiados pelos seus familiares, começam a gritar, começam a berrar, perdem a estribeira, perdem a esportiva, como dizia minha afinada mãe, e dão mau testemunho. E aí os familiares saem falando, e é crente, ó. E é crente. Não, Jesus diz, eu não vou subir nessa festa. E a Bíblia diz que eles foram, os irmãos dele foram, e ele ficou na Galileia. Ele procurou se afastar. Ele procurou não criar polêmica. Ele não procurou não criar escândalo. É assim que eu e você temos que agir diante dos nossos familiares incrédulos. Falar o absolutamente necessário. Mostrar que somos diferentes. Mais pelas nossas atitudes do que pelas nossas palavras. E não criar polêmica, não criar gritaria. Tem muita casa de crente aí que é um verdadeiro péssimo testemunho, cheio de gritaria. Paulo fala disso. Nosso saudoso pastor Walter Marques de Mello, ele sempre falava isso, não é? Efésios capítulo 4, versículo 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Quando eles gritarem, espernearem, xingarem, falarem palavrão, baterem, mantenha-se sóbrio, sábio, tenha discernimento. Não alimente nenhum rancor, nenhuma ira, nenhuma raiva. Não grite também. Afaste-se. Afaste-se. Isso é interessante até nas reuniões familiares. Né? Tem aquelas festas de família, e quando a família não é de crentes, vem bebedeira, vem conversa que não presta. O que você deve fazer? Eu não vou a esta festa. Eu não vou à festa. Ou então, no meio da festa, vocês são os temulentos, quer dizer, uns bêbados. Não, nada disso. Vai à festa. Cumprimenta as pessoas. A hora que o pessoal começar a beber, você vai estar com o seu guaranazinho, na sua Coca-Cola, seu suco. A hora que o pessoal começar a se alterar, sai de fininha. Olha, eu preciso sair e tal, vai, acabou. Não dê motivo para escândalo nem para nada. Foi assim que Jesus fez. Nós só devemos participar das atividades que não comprometam a nossa comunhão com Deus. Ir à festa não é pecado. Pecado é beber, é falar o que não deve. Entrar nas brincadeiras, na jogatina. Isso não pode fazer. Por isso que Jesus diz, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não disse para não amar o pai, nem o filho, nem a mãe. Só disse que nós não podemos amar mais do que a ele. Tem uma cerimônia familiar, uma celebração familiar, vá. Vá. Mas só vá até onde o mundo de Deus alcança. Dê bom testemunho. Não crie polêmica. Aprenda com Jesus. E aí é que está o problema. Eu tenho que dar bom testemunho.
Sabe por que muito familiar de muito crente santo na igreja não se converte? Porque ele é só santo na igreja, na casa dele é um demônio. Nós temos que dar exemplo. Como você vai vencer a luta no seu próprio lar entre a luz e as trevas? Brilhando como luz e não apagando. Se você acende na igreja e chega em casa apaga, fica tudo treva. Ninguém vai ver Jesus em você. Ninguém vai se converter. A falta de testemunho hoje nos lares é o maior responsável pela perda da nossa juventude, pela falta de conversão dos familiares daqueles que aceitam a Jesus. Para eles crerem, serem salvos, eles precisam crer em Jesus. E eles só podem crer em Jesus se eu e você que estamos naquele lar representando Jesus, mostremos quem é Jesus para eles. Agora, se nós formos hipócritas, se nós formos falsos moralistas, santarrões, se nós formos sepulcros caiados, jamais nós levaremos os nossos familiares aos pés de Jesus, pelo nosso péssimo testemunho. Devemos também, irmãos, perdoar os familiares incrédulos. Jesus disse que nós devemos perdoar, amar os nossos inimigos, perdoar os incrédulos. Lembre-se de José. José, ele perdoou os seus irmãos de todos os males que eles fizeram. E se não fosse o perdão que José desse aos seus irmãos, jamais a nação de Israel poderia se formar no Egito. É preciso que nós perdoemos os nossos familiares incrédulos, sabendo que nós não temos que lutar contra eles, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós temos é ter pena, ter misericórdia dos nossos familiares quando eles nos prejudicam, nos desprezam, nos agridem por causa do Evangelho, porque eles são escravos do diabo. O diabo é o nosso adversário, não são eles. Nós temos que ter pena deles. E jamais devemos desistir de levá-los a Jesus. Os irmãos de Jesus não criam nele, mas ele não subiu para o céu enquanto os irmãos não se converteram. Lá na cruz, ele entregou Maria para os cuidados de João. Ele podia ter dito, você não quis me prender? Agora se vira! Não, ele perdoou Maria e mandou João cuidar de Maria. Por quê? Porque ele sabia que os irmãos dele eram incrédulos, não iam cuidar bem da mãe. Por isso que ele pôs João para cuidar. Mas ele não desistiu dos irmãos. A Bíblia diz que ele apareceu a Tiago, o mesmo Tiago que escreveu a epístola, que era um dos incrédulos. Ele apareceu para Tiago. A Bíblia só diz que ele apareceu para Tiago, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Não sei quando foi, como foi. Mas o fato é que ele apareceu. E quando Tiago viu Jesus ressuscitado, ele se converteu. Porque nós vemos depois Tiago que virou pastor da igreja de Jerusalém. Judas, o que escreveu a epístola, era outro irmão de Jesus. Também se converteu. Quando Jesus subiu ao céu, quem é que estava orando com os discípulos lá no cenáculo em Jerusalém? A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Jesus não desistiu dos seus familiares. E se você hoje é perseguido pelos familiares, como Jesus foi, eles também podem ser crentes quando a família de Jesus virou crente. Então não desista de levá-los a Cristo. E a última coisa que nós vamos falar aqui. Nunca abandone o seu lar. Se você for expulso e não tiver jeito de voltar, não tem jeito. Mas, se não, nunca abandone o seu lar. Paulo ensina, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13. Ele diz assim: e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. E o versículo 12 diz: mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. O crente nunca pode tomar a iniciativa de abandonar o lar. Mas aqui eu sou agredido, sou zombado por causa do Evangelho, não me dão comida, me batem.
anotem, não tome a iniciativa de abandonar o lar, porque o lar é uma criação de Deus. O diabo vai colocar no seu ouvido, larga tudo. A Bíblia falou, deixe pai, mãe, filho para servir. Não, não é nada disso. Jesus não abandonou os seus. E eles eram os primeiros inimigos da obra dele. Mas ele não abandonou. E não subiu ao céu enquanto não os ganhou para Jesus. Não abandone o seu lar. A luta é grande. A divisão espiritual é trazida pelo próprio Jesus. Nós não podemos evitá-la. Mas nunca abandone o lar. Seguindo essas orientações, nós passaremos por esta aflição. E certamente teremos todos os nossos familiares ganhos para Jesus. E aí poderemos transformar o nosso lar naquilo que o projeto de Deus quer. O ambiente propício para a comunhão entre os familiares e a comunhão com Deus.